Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Esse livro que eu decidi fazer depois que eu fiz aquele do Ernest Nightingale, O Estranho Segredo, em que ele diz que 5% apenas da população planetária vive uma vida de abundância plena, vive a vida dos sonhos de Deus para eles, e que os outros 95% vivem na falta e na escassez do início ao final da vida. Ou seja, eu acredito que seja uma coisa no setor financeiro, aqueles que só sobrevivem, só têm aquilo para o necessário. E ele passa no livro dele, então, Estranho Segredo, um plano de 30 dias para que a gente possa estar saindo desse montante de 95 para esse 5%, que a gente possa dar esse salto quântico. E nesse plano de 30 dias que ele passa, ele dá algumas dicas, algumas coisas que a gente deve fazer, entre elas, fazer boas leituras. E ele indica alguns livros, entre eles esse do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Então, por isso eu decidi fazer esse livro do Napoleão Hill, que é um clássico daqueles que estão em busca dessa informação, desse segredo. Como é? O que é que esses 5% tem? O que é que eles fazem que deu certo? Como é que eles encontraram a fórmula do sucesso? E aí, quem fez esse desafio para Napoleão Hill foi o Andrew Carnegie, que era um bilionário escocês e pensava naqueles que não conseguiram descobrir como ele descobriu, e pediu ao Napoleão Hill então que estudasse esse pessoal, tanto aqueles que fracassaram quanto aqueles que saíram, alguns daqueles que saíram, que são bem-sucedidos, e ele fez esse trabalho durante 25 anos e ele trouxe então essa filosofia, relatório de o que é que a gente deve fazer ou não fazer para alcançar esse patamar de ter toda a abundância, a plenitude, a prosperidade em todos os setores da nossa vida. E ele diz no prefácio que sim, ele passou 25 anos da vida dele estudando, buscando essa resposta, e ele descobriu esse segredo. Porém, ele diz que ele só nos passa a metade dele. Poxa, será que ele é assim tão incompreensível? Ele descobriu, não quer, ele não quer, como que fala, qual é a palavra? Não quer compartilhar com a gente? Não, é porque ele disse que na verdade a outra metade do segredo é a nossa determinação, aquela coisa que deu por hoje, deu por essa vida, deu de falta e escassez. A partir de agora eu vou fazer parte do montante que vive na abundância e na plenitude. Então ele diz que é essa determinação de encontrar o segredo, que ele diz que está diluído aí no livro, pode ser na primeira parte, na metade ou no fim, que cada um vai encontrar em algum desses momentos, e há aqueles que não vão encontrar, ele diz. Mas aí eu acredito que sejam aqueles que ainda estejam realmente com aquelas crenças limitantes sobre dinheiro muito arraigadas. E então ele diz que a gente está pegando a metade que ele dá e a metade que cabe a nós, que tá encontrando e fazendo o que se requer, porque ele deixa bem claro aqui que nada cai do céu e que também nada que a gente vai fazer que vai passar por cima do interesse de uma outra pessoa, de uma outra coisa, ou de uma outra, o que quer que seja, vai também trazer resultado positivo. Então, isso posto, ele começa então o livro trazendo essa versão que eu estou lendo aqui, essa tradução, ele vem dividido em passos, não em capítulos, e nós estamos no passo número 6, onde ele terminou então trazendo aqui as 31 fórmulas para fracassar, os 31 jeitos de fracassar. Então, como é que ele nos mostrando como é que fracassa, a gente vê, então a gente sai a gente não entra nesses pontos que ele está dizendo, e aí a gente alcança o sucesso, né? Deve ser esse o objetivo. E aqui ele continua então esse 6º passo com: como é que você se anuncia? O mais antigo dos conselhos é: homem, conhece-te a ti mesmo. Se você quiser negociar mercadorias com sucesso, deve conhecer essas mercadorias. O mesmo se aplica à negociação de serviços pessoais. Você deve conhecer todas as suas fraquezas pessoais para que possa superá-las ou eliminá-las completamente. Você deve conhecer seus pontos fortes, de modo que possa chamar atenção para eles quando estiver oferecendo seus serviços. Só é possível conhecer-se através de uma análise
precisa. Olha só, é aquela coisa daquela pergunta. Se a gente for para a pergunta, como ensina ali o Earl Nightingale ou o Spencer Johnson, ali no livro dele, Picos e Vales, é que eu fiz vários livros aí, um atrás do outro, aí eu misturo um pouco os autores, mas eu acredito que foi o Spencer Johnson que falou em fazer perguntas, mas o Napoleão Hill também fala disso. Então, acredito que a primeira pergunta aqui é, então, verdade, quem sou eu? Verdade, quem sou eu, né? Porque ele está dizendo que você deve conhecer seus pontos fortes de modo que possa chamar atenção para eles quando estiver oferecendo seus serviços. E só é possível conhecer-se através de uma análise precisa. A loucura da ignorância em relação a si mesmo foi exibida por um jovem que solicitou um cargo ao gerente de afamada companhia. Causou ótima impressão até que o gerente lhe perguntou que salário esperava. Respondeu que não tinha soma fixa em mente. Falta de objetivo definido. Isso está entre parênteses, mas está em negrito. O gerente então replicou: pagar-lhe-emos equivale depois de uma semana de experiência. Não aceitarei isso, disse o solicitante, porque estou ganhando mais do que isso onde estou empregado atualmente. Antes mesmo de começar a negociar um reajustamento de salário no novo cargo ou de procurar emprego em outra parte, esteja seguro de que vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro, todos querem mais, mas é bem diferente valer mais. Muita gente confunde suas necessidades com o que lhes é justamente devido. Suas exigências ou necessidades financeiras nada têm a ver com seu valor. Olha isso, as exigências ou necessidades financeiras são diferentes do seu valor. Esse é estabelecido inteiramente por sua capacidade de prestar serviços úteis ou por sua capacidade de induzir outros a prestá-los. E aqui a gente vê o que ele está falando daquilo que ele já disse nos vídeos anteriores, nos passos anteriores, onde ele fala aqui sua capacidade de induzir outros a prestá-los é a sua capacidade de liderança, e a sua capacidade de prestar serviços úteis é a sua capacidade de ter aquelas qualidades que são buscadas mais até do que o conhecimento, que é personalidade, que é espírito de ajuda, espírito de união, espírito de grupo e o que ele disse também muito, a honestidade. Acredito que seja isso. Você progrediu no ano passado? A autoanálise anual é importante na negociação eficaz de serviços pessoais, como é o balanço anual no comércio. Além disso, a análise anual deve revelar diminuição nas falhas e aumento nas virtudes. Na vida, vai-se para diante, fica-se parado ou se retrocede. Olha aqui, eu tinha ouvido que não era possível retroceder, mas ele está dizendo então que ou a gente vai para frente, fica parado ou volta, o que é bem natural, né? Bem lógico, né? É claro que o objetivo deve ser o de progredir. A autoanálise anual revelará se houve progresso e, se houve, quanto. Revelará também algum retrocesso que porventura tenha ocorrido. A negociação eficiente de serviços pessoais exige que se avance, mesmo que o progresso seja lento. Olha aqui então ele dizendo que ainda que seja devagar, passo a passo, como ele está apresentando o livro dele aqui, essa versão passos, ele passa bastante passos aí, tem um vídeo anterior onde ele passa os 6 passos para se alcançar aquela quantia exata que a gente está buscando, tá marcado aí na capa do vídeo, os 6 passos para alcançar então o que você quiser, o que eu quiser, ou seja dinheiro, ou seja qualquer outra coisa, ele dá ali o passo a passo realmente, a receita do bolo nesse caso. Então, ele está dizendo que, ainda que seja lentamente, a gente tem uma enorme escada para subir, ainda que a gente suba um degrau por dia, com muito esforço, mas que a gente é melhor estar se movimentando, indo para frente. A autoanálise anual
deve ser feita no fim de cada ano, de modo que você possa incluir nas resoluções do ano novo os progressos que a análise indica deverem ser feitos. Faça esse balanço fazendo-se as perguntas que estão a seguir e examinando as respostas com o auxílio de alguém que não permita que você se iluda quanto à exatidão das respostas. Ou seja, para que você não se auto-sabote, para que a gente não se auto-sabote, a gente não faça, ele falou que a gente olhando no espelho, a gente vê o nosso maior amigo, nosso melhor amigo e nosso maior inimigo. Então que a gente não fique ali entregue para o nosso maior inimigo e faça de conta que é uma coisa quando não é. Então ele diz para a gente pedir auxílio de alguém de confiança, alguém que goste da gente, para que a gente não se iluda quanto à exatidão das respostas. E olha que bom aqui, ele disse que é para fazer isso no final do ano e a gente tá aí, ó, estamos aí então há uma semana de terminar, alguns dias de terminar esse ano de 2022 tão maravilhoso, tão mágico, e vamos então fazer isso aqui, ver o que é que ele está trazendo para a gente fazer, para que o ano de 2023 a gente possa experienciar com todos os talheres, a gente possa receber realmente toda a abundância, a plenitude, a prosperidade que a gente veio buscando, que a gente veio estudando até agora. Então vão aí 28 perguntas muito pessoais. Primeira, alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo esse ano? Você deve ter um objetivo anual definido a ser atingido como parte do seu objetivo principal na vida. Então aquele dizendo, se a gente não tem objetivo, então a gente está bem ali atrás, né? Olha aí, porque a pergunta é, alcancei o objetivo que estabeleci a mim mesmo? E aí ele manda aqui entre parênteses que devemos ter um objetivo. Então eu acredito que se por acaso a gente não tinha um objetivo para esse ano que está se acabando, então que a gente estabeleça um objetivo para o ano de 2023 e no final dele a gente refaz. Nós podemos refazer então essas 28, esse questionário. Segunda, prestei serviço da melhor qualidade de que fui capaz ou poderia ter melhorado uma parte desse serviço? Terceiro, prestei a maior quantidade de serviço de que fui capaz? Ou seja, quando me pediram para andar uma milha eu andei 2, ou eu fiz só aquilo que eu fui pago para fazer, nem um pouquinho a mais, e fiz até aquilo que eu fui pago para fazer só quando eu estava sendo observado, não é? Quarta, o espírito da minha conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo? Quinta, permiti ao hábito da procrastinação que diminuísse minha eficiência e, se assim, até que ponto? Sexta, melhorei minha personalidade e, se assim, de que maneira? Sétimo, fui persistente em seguir meus planos até completá-los? Oitava, tomei decisões com rapidez e de caráter definido em todas as ocasiões? Nona, permiti que um ou mais dos 6 temores básicos diminuísse minha eficiência? E se ele está falando aqui desses 6 temores básicos, um ou mais, que ele deve já ter falado disso em alguma parte do livro anteriormente, mas eu não me lembro, confesso para vocês que agora exatamente eu não me lembro quais são esses 6 temores básicos, mas deve estar aí em alguma parte, já que ele está citando aqui, né? Décima, fui cauteloso demais ou cauteloso de menos? Aquilo que ele diz que a cautela é onde a procrastinação costuma se esconder atrás. Então, se a gente está com muita cautela, se a gente está esperando que tudo esteja na perfeição para que a gente faça, aí vai passar o tempo e a gente não vai fazer. 11ª, minhas relações com os companheiros de trabalho foram agradáveis ou desagradáveis? Se foram desagradáveis, a falta foi minha em parte ou inteiramente? Aquilo que eu já falou então, de ter aquele espírito de estar trabalhando bem, de estar levando ali para o nosso ambiente de trabalho o nosso melhor, para fazer com que seja tão prazeroso para a gente como para os outros que estiverem ali. 12ª, dissipei alguma energia por falta de concentração e de esforço? 13ª pergunta, fui compreensivo e tolerante em relação a todos os assuntos? 14ª, de que maneira melhorei minha capacidade de prestar serviços?
Aquele, e eu acredito que cabe ali essa pergunta vem ali naquela parte que ele fala de buscar então a especialização. E aqui, então, que a gente deve estar sempre sabendo que no nosso setor está sempre, em todos os setores, está sempre avançando. E que se a gente ficar ali só com aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu e achar que não vai ter mais além do que isso, a gente pode estar perdendo os nossos clientes. 15ª, fui intemperado em alguns dos meus hábitos. 16ª pergunta, expressei aberta ou secretamente qualquer forma de egoísmo? 17ª, minha conduta para com os companheiros levou-os a respeitar-me? 18ª, minhas opiniões e decisões se basearam em adivinhações ou na exatidão de análise e raciocínio? 19ª, segui o hábito de fazer um orçamento do meu tempo, despesas e rendas? E segui rigorosamente esse orçamento? Que ele diz ali que a gente é um ponto a se ver quando a gente vai fazer qualquer coisa, porque se a gente começa uma coisa e depois a gente vê que a gente deu o passo maior do que a perna, que a gente não tem o dinheiro para bancar aquilo, então é esforço jogado fora também. Então eu acredito que essa pergunta seja por isso. 20º, quanto tempo dediquei a esforços inúteis que poderia ter aproveitado melhor? 21ª, como reorganizar meu tempo e mudar os hábitos de modo a tornar-me mais eficiente durante o ano que vem? 22ª, sou culpado de alguma conduta não aprovada por minha consciência? 23ª, de que maneira prestei mais e melhor serviço do que me pagaram para prestar? 24ª, fui injusto para com alguém e se eu fui, de que maneira? 25ª, se eu fosse o comprador dos meus serviços esse ano, estaria satisfeito com a minha aquisição? Olha que perguntinha, olha que perguntinha. Se colocar realmente ali no lugar do outro, eu realmente aquilo que eu estou oferecendo é uma coisa que eu compraria? Eu tô realmente feliz com a qualidade que eu estou oferecendo? Ou eu estou oferecendo qualquer coisa assim só porque eu estou realmente querendo só o lucro, só o receber pelo que eu estou vendendo, mas eu não estou me preocupando com a qualidade. 26ª, estou seguindo a vocação certa e se não, por que razão? 27ª, o comprador dos meus serviços ficou satisfeito com eles? E se não, por que razão? 28ª, qual a minha média atual nos princípios fundamentais do sucesso? Tire essa média com justiça e franqueza, fazendo-a verificar por alguém com coragem suficiente para executá-la com exatidão. Ou seja, aquele batendo mais uma vez que a gente não deve se auto-sabotar. Então é legal a gente estar sendo realmente super honestos com a gente mesmo e para isso então é contar com alguém, uma pessoa que goste da gente, uma pessoa que nos conheça e uma pessoa que vai também estar sendo verdadeira, está realmente ali para nos ajudar. Tendo lido e assimilado os dados desse capítulo, você está agora pronto a criar um plano prático para negociar seus serviços pessoais. Nesse capítulo encontrará a descrição adequada de cada princípio essencial no planejamento da venda de seus serviços pessoais, incluídos os atributos principais da liderança, as causas mais comuns de fracasso na liderança, descrição dos campos de oportunidade para a liderança, causas principais do fracasso em todas as fases da vida e as perguntas importantes que deverão ser usadas na autoanálise. Ou seja, aqui realmente para a gente fazer tudo isso, assimilando os dados desse capítulo, ele diz que agora a gente está pronto para criar um plano prático, porém que a gente tem que incluir tudo aquilo que a gente já veio vendo atrás nos capítulos, nos passos anteriores. Essa apresentação pormenorizada e exata de dados foi incluída porque será necessária a todos que precisam começar a acumular riquezas, negociando serviços pessoais.
Aqueles que perderam a fortuna e os que estão começando a ganhar dinheiro nada têm a oferecer senão serviços pessoais em troca de riquezas. Por isso, é essencial que disponham dos dados práticos necessários à negociação de serviços para melhor proveito. A assimilação e compreensão completas dos dados aqui apresentados será útil na negociação de serviços e ajudará também a pessoa a ser mais capaz de análise e capaz de julgar os outros. Os dados serão inestimáveis a diretores de pessoal, gerentes de emprego e outros dirigentes encarregados da seleção de empregados e da manutenção de organizações eficientes. Se você duvidar dessa afirmação, experimente sua eficácia, experimente a eficácia dela, respondendo por escrito as 28 perguntas desse relatório da autoanálise que a gente acabou de ler. Então, aqui ele está dizendo que isso vai ajudar a pessoa a ser mais capaz de analisar, mais capaz de análise e capaz de julgar os outros, mas eu acredito que esse julgamento aqui ele esteja falando aqui mesmo para diretores de pessoal, gerentes de emprego, deve ser assim um julgamento para ver o valor profissional da pessoa, o valor daquela pessoa que ele está procurando para algum trabalho ali na empresa dele. Eu acredito que não seja aquele julgamento que da atitude, de como é que a pessoa está vivendo, o que é que ela está fazendo, porque afinal se a gente ficar julgando os outros, sempre que a gente está apontando um dedo para alguém, tem 3 voltados para a gente, não é? Suas vastas oportunidades de acumular riquezas. Agora que analisamos os princípios pelos quais se podem acumular riquezas, perguntaremos naturalmente onde encontrar oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios. Muito bem, façamos um balanço e vejamos o que os Estados Unidos oferecem à pessoa que procura grandes ou pequenas riquezas. Então, aqui talvez seja muito para a gente, né? Porque é o que os Estados Unidos oferecem, mas então vamos lá trazer isso para a nossa realidade, tá bom? Para começar, lembremos-nos, todos nós, de que vivemos num país em que todo cidadão cumpridor da lei goza de liberdade de pensamento e liberdade de ação, sem paralelo no mundo inteiro. Mas a gente ainda se inclui aí também. Nós também vivemos em um país onde todo cidadão cumpridor da lei goza disso também que ele está dizendo. Muitos de nós jamais fizemos um balanço das vantagens dessa liberdade. Jamais comparamos essa liberdade ilimitada com a liberdade reduzida de outros países. Aqui nós temos liberdade de pensamento, liberdade na escolha e no gozo da instrução, liberdade de religião, liberdade política, liberdade na escolha de um negócio, profissão ou ocupação, liberdade de acumular e possuir sem ser molestado. Toda a prosperidade que pudermos acumular. Liberdade de escolher nossa residência, liberdade de matrimônio, liberdade através de oportunidades iguais a todas as raças, liberdade de locomover-se de um estado a outro, liberdade na escolha dos alimentos e liberdade de concorrer a qualquer posto na vida para o qual estejamos preparados, mesmo a presidência dos Estados Unidos. E aqui eu acredito que cabe tudo aí pra gente, menos a presidência dos Estados Unidos. Isso eu acredito que fica difícil a gente poder se candidatar, mas o restante tá tudo aí é igualzinho. Temos outras formas de liberdade, mas essa lista dará uma visão geral das mais importantes que constituem oportunidades do mais elevado grau. Essa vantagem de liberdade é tanto mais visível quanto os Estados Unidos são o único país que garante a cada cidadão nativo ou naturalizado uma lista de liberdades tão amplas e variadas. Eu não sei como analisar isso que ele está dizendo, não tenho conhecimento assim tão, mas eu acredito que não seja o único país que garante essa liberdade a todos os seus nativos ou naturalizados.
Em seguida, recapitulemos algumas bênçãos que a nossa liberdade tão difundida colocou ao alcance de nossas mãos. Tomemos como exemplo a família americana média, isto é, a família de renda média, e somemos os benefícios de que dispõe cada membro da família nessa terra de oportunidades e de muitas oportunidades. Depois da liberdade de pensamento e ação, vem alimentação, vestuário e abrigo, as 3 necessidades básicas da vida. Alimentação. Por causa da nossa liberdade universal, a família americana tem, ao dispor dela, à porta mesmo, a mais variada seleção de alimentos encontrada em qualquer parte do mundo por preços ao seu alcance econômico. Vestuário. Em qualquer parte dos Estados Unidos, a mulher de padrão médio pode se vestir com conforto e capricho por menos de $500 por ano e o homem médio idem, ou por menos ainda. Abrigo. A família média vive num apartamento confortável, aquecido e iluminado a eletricidade com gás para cozinhar. A torrada da refeição matinal foi feita em torrador elétrico, que custa alguns dólares apenas. A limpeza do apartamento é feita por aspirador elétrico. Água quente e fria correm a qualquer momento na cozinha e no banheiro. A comida é conservada na geladeira elétrica. A esposa enrola o cabelo, lava a roupa e passa com equipamento elétrico, facilmente manejável pela força obtida ao ligar o fio na tomada da parede. O marido se barbeia com o barbeador elétrico e eles recebem diversão do mundo inteiro durante 24 horas, se o quiserem, sem despesa, ligando simplesmente o rádio ou a televisão. Há ainda outras comodidades nesse apartamento, mas ali está acima das boas ideias das evidências concretas da liberdade de que nós, na América do Norte, gozamos. Somente as 3 necessidades básicas de alimentação, vestuário e abrigo foram mencionadas. O cidadão americano médio tem outros privilégios e vantagens disponíveis em troca de esforço modesto, não excedendo 8 horas diárias de trabalho. O americano médio tem direitos de propriedade assegurados de uma maneira que não se encontra em nenhum outro país do mundo. Ele pode colocar o dinheiro excedente no banco com a clareza de que o governo o protegerá e o reembolsará se o banco falir. Se o cidadão americano quiser viajar de um estado a outro, não precisa de passaporte nem de permissão de ninguém. Pode ir quando bem entender e voltar quando bem tiver vontade. Pode também viajar de trem, automóvel particular, ônibus, avião ou navio, conforme a renda dele o permitir. Então ele aqui passando todas as vantagens de se viver nos Estados Unidos da América do Norte, né? Mas aí vamos ver se a gente coloca tudo isso para a nossa própria realidade. Aquilo que não tem, a gente vai tá criando no nosso mundo. E aqui eu acredito que a maioria das coisas que ele disse aí, a gente tem. Dê crédito ao capital. Muitas vezes ouvimos políticos proclamando a liberdade da América ao solicitar votos, mas raramente dão tempo ou dedicam esforço suficiente à análise da fonte ou natureza dessa liberdade. Como não tenho nenhum interesse pessoal, nenhum ódio a exprimir, nenhum motivo escondido a concretizar, tenho o privilégio de entrar numa análise franca do algo misterioso, abstrato, muito mal compreendido, que dá a cada cidadão dos Estados Unidos mais bênçãos, mais oportunidades de acumular riqueza, mais liberdade de todos os tipos que se possa encontrar em qualquer outro país. Tenho o direito de analisar a fonte e a natureza desse poder invisível porque conheci e conheço há mais de meio século vários homens que organizaram esse poder e vários responsáveis pela manutenção dele. O nome desse misterioso benfeitor da humanidade é capital. O capital não consiste apenas de dinheiro, mas especialmente de grupos de homens altamente organizados e inteligentes que planejam meios e modos de usar dinheiro com eficácia para o bem do público e para lucro próprio.
Tais grupos consistem de cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas de negócios, propagandistas, peritos em transportes, contadores, advogados, médicos e homens e mulheres com conhecimentos altamente especializados em todos os campos da indústria e do comércio. Eles são pioneiros, fazem experiências e abrem caminho em novos campos de iniciativa. Mantêm hospitais, escolas superiores, grupos escolares, constroem estradas ótimas, editam jornais, pagam a maior parte das custas do governo e tomam conta dos múltiplos pormenores essenciais ao progresso humano. Resumindo, os capitalistas são o cérebro da civilização, porque fornecem a matéria de que consistem a educação, o esclarecimento e o progresso humano. O dinheiro sem capacidades mentais é sempre perigoso. Usado com propriedade é o mais importante esteio da civilização. O simples café da manhã que foi aqui descrito não poderia ter sido entregue às famílias a um custo módico ou mesmo a qualquer outro custo se o capital organizado não tivesse fornecido o maquinário, os navios, as estradas de ferro e o vasto contingente de homens treinados para operá-los. Pode-se ter uma pequena ideia da importância do capital organizado, tentando imaginar-se a si mesmo tendo o peso da responsabilidade de providenciar, sem auxílio do capital, a simples refeição matinal aqui descrita para as famílias de Nova York. Para conseguir o chá, você teria de fazer uma viagem à China ou à Índia, ambas bem distantes dos Estados Unidos. A não ser que você seja excelente nadador, ficaria cansado com a viagem de ida e volta. Depois, confrontar-se-ia com outro problema. O que usaria como dinheiro no caso de ter a resistência física para atravessar o oceano a nado? Para fornecer açúcar, teria de fazer outra longa travessia a nado até a América do Sul ou uma longa caminhada à região açucareira de Utah. Mesmo assim, você ainda poderia voltar sem o açúcar, porque são necessários esforço e dinheiro para produzir açúcar, para não dizer nada do que é preciso para refiná-lo, transportá-lo e entregá-lo à mesa de refeições em algum lugar dos Estados Unidos. Ovos poderiam ser facilmente conseguidos de fazendas próximas, mas você teria um longo passeio de ida e volta até a Flórida antes de poder servir sucos de uva. Outro passeio longo seria para Kansas ou outro estado produtor de trigo para arranjar pão feito de farinha de trigo. Cereais secos teriam de ser omitidos do cardápio porque seriam impossíveis de obter sem o trabalho de uma organização bem treinada de homens e de máquinas adequadas que exigem capital. Enquanto descansa, poderia partir para outra nadada em direção à América do Sul, onde apanharia algumas bananas, e na volta poderia dar um pulinho à fazenda mais próxima para apanhar a manteiga e o creme de leite. Então, sua família estaria pronta para se sentar e gozar a refeição matinal. Parece absurdo, não parece? Bem, o procedimento descrito seria o único modo possível de arranjar esses alimentos simples se não tivéssemos um sistema capitalista. Olha aí, então, ele trazendo aqui uma coisa bem importante, que é aquela coisa, eu vi uma vez sendo perguntado para algumas crianças de onde é que vinha o leite, alguns disseram que vinha da caixinha, então aquela coisa da gente não entender o que é que tem por trás de todo aquilo que, se a gente está sentado em uma mesa com tudo isso que ele disse, toda essa alimentação, como é que seria se não tivesse todo esse que ele chama de sistema capitalista por trás, todos esses homens e mulheres com toda essa inteligência que ele diz, que são então os responsáveis por organizar todo esse maquinário, toda essa organização mesmo aí para trazer isso até a nossa mesa. E eu acredito que isso mostra um pouco aquilo que a Rhonda Byrne fala no livro dela, de agradecer, da gente agradecer por tudo
por tudo que a gente nem entendeu ainda como é que chegou, mas a grandeza de toda essa, de viver em um planeta de tão grandes dimensões, com tantas pessoas, e tá tendo cada dia mais e mais facilidades, e às vezes a gente vai passando assim sem nem perceber que a gente tem tudo na mão, e se fosse há alguns séculos, algum tempo, talvez nem tanto tempo assim, era muito mais difícil de conseguir todas essas coisas, não é? Eu não acredito, não sei se é exatamente com esse objetivo que ele trouxe, mas eu acredito que seria interessante. É interessante a gente estar agradecendo sempre, como ela diz, agradecendo por ter tanta coisa na mão, por ter tanta coisa, quando a gente está pensando que não tem nada, que a gente pense como que seria então a vida daqueles que vieram antes, que não tinham todas essas facilidades. A civilização se constrói sobre o capital. A quantidade de dinheiro exigida para a construção e manutenção de estradas de ferro e navios usados para a entrega daquela simples refeição matinal é tão imensa que surpreende a imaginação. Alcança o montante de centenas de milhares de dólares, sem mencionar os exércitos de empregados treinados exigidos para operar trens e navios. Transporte é apenas uma parte das exigências da civilização moderna na América capitalista. Antes que qualquer coisa possa ser transportada, algo deve ser plantado no solo ou manufaturado e preparado para o mercado. Isso requer mais milhões de dólares em equipamento, maquinaria, embalagem, encaixotamento, venda e salários de milhões de homens e mulheres. Navios e estradas de ferro não brotam do solo, nem funcionam automaticamente. Eles surgem em resposta aos reclamos da civilização por meio do trabalho, engenho e capacidade organizadora de homens que têm imaginação, fé, entusiasmo, decisão e persistência. São homens conhecidos como capitalistas. São motivados pelo desejo de construir, alcançar, prestar serviços úteis, ganhar lucros e acumular riquezas. E porque prestam serviços sem os quais não existiria civilização, colocam-se no caminho das grandes riquezas. Apenas para manter essa descrição simples e compreensível, acrescentarei que esses capitalistas são os mesmos homens de quem, muitos de nós, ouvimos oradores de praça pública falar mal. São os mesmos homens a quem os radicais, os negociantes escusos, os políticos desonestos e os líderes trabalhistas venais se referem como interesses predatórios ou Wall Street. Não estou fazendo uma petição a favor ou contra qualquer grupo de homens ou sistema econômico. Não estou tentando condenar a defesa coletiva dos direitos trabalhistas quando me refiro aos líderes sindicais desonestos. Nem estou querendo dar carta branca a todos os indivíduos conhecidos como capitalistas. O propósito desse livro, propósito ao qual lealmente dediquei mais de meio século, é mostrar a todos que desejam tal conhecimento a mais confiável filosofia para os indivíduos acumularem riquezas em quaisquer quantidades que desejem. Analisei aqui as vantagens econômicas do sistema capitalista, com o duplo propósito de mostrar que, primeiro, todos os que procuram riquezas devem reconhecer e adaptar-se ao sistema que governa todos os meios de aproximação às fortunas, grandes ou pequenas. Ou seja, reconhecer e adaptar-se ao sistema, ou seja, não adianta ir contra o sistema. Se a gente quer fazer fortuna aqui de acordo com o que ele está dizendo, então tem que nadar ali junto, tem que dançar conforme a música, acredito que seja isso, né? Segundo, apresentar o outro lado do quadro que tem sido mostrado por políticos e demagogos que deliberadamente encobrem aspectos das questões que eles apresentam ao se referirem ao capital organizado como a algo pernicioso.
Estamos num país capitalista. Ele foi desenvolvido pelo uso do capital. E nós que nos arrogamos o direito de participar das bênçãos da liberdade e da oportunidade, nós que procuramos acumular riquezas aqui, devemos saber que nem riquezas, nem oportunidades seriam possíveis se o capital organizado não tivesse fornecido esses benefícios. Eu acredito que aquilo que ele está dizendo é aquela coisa da gente ficar usando aí a máquina, usando que está tudo aí, sentando na mesa, comendo o pão, passando a manteiga, sem pensar em nada disso e depois criticando o que ele está chamando aqui do pessoal do Wall Street ou os capitalistas, né? Parecido com quando a gente está criticando coisas e a gente está usando, eu acredito que é para que a gente possa ser um pouquinho mais coerente, né, com aquilo que a gente está fazendo. Só existe um método confiável para acumular e possuir legalmente riquezas, e esse é prestar serviços úteis. Nenhum sistema foi jamais criado por meio do qual os homens possam adquirir riquezas legalmente por mera força de números ou sem dar em troca um valor equivalente de uma forma ou de outra. Abundância em toda parte, oportunidade em toda parte. Nos Estados Unidos há toda a liberdade e toda a oportunidade de acumular riquezas que qualquer pessoa honesta possa desejar. Quando se vai à caça, escolhe-se os lugares em que há muitos animais para caçar. Ao se procurar riquezas, vale naturalmente a mesma regra. Se você procura riquezas, não se esqueça das possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que as mulheres gastam anualmente milhões de dólares em batom, rouge e outros cosméticos. Se é dinheiro que você procura, considere com atenção um país que gasta milhões de dólares anualmente em cigarros. Não se apresse demais em afastar-se de um país cujo povo voluntariamente, mesmo com avidez, gaste milhões de dólares por ano em futebol, beisebol e lutas de boxe. Lembre-se também que isso é apenas o começo das fontes disponíveis para a acumulação de riqueza. Apenas alguns luxos e gêneros não essenciais foram mencionados. O negócio de produção, transporte e venda desses produtos fornece emprego regular a muitos milhões de homens e mulheres, que recebem pelos serviços muitos milhões de dólares mensais, gastando-os livremente, tanto em luxos como em gêneros necessários. Lembre-se especialmente que por trás de toda essa troca de mercadorias e serviços pessoais podem ser encontradas vastas oportunidades de acumular riquezas. A liberdade americana vem nesse ponto em nosso auxílio. Nada existe para detê-lo, ou a quem quer que seja, ao lançar-se ao esforço necessário à realização desses objetivos. Quem tiver talento, instrução ou experiências superiores para acumular riquezas em grande escala. Os menos afortunados podem acumular pequenas quantidades. Todos podem ganhar a vida em troca de pequena quantidade de serviços. Portanto, eis aqui a questão. A oportunidade espalhou os produtos dela diante de você. Tome sua decisão, vá em frente, escolha o que quer, crie um plano, ponha-o em ação e prossiga com persistência. A América capitalista fará o restante. Você pode confiar nisso. A América capitalista assegura a cada pessoa a oportunidade de prestar serviços úteis e reunir riquezas em proporção ao valor do serviço. E aqui é bom que ele vem fechando isso só para os Estados Unidos, mas aqui quando ele fala América capitalista e nós estamos no continente americano, então pronto, ele nos inclui aí. Então a gente pode tomar posse disso que ele está dizendo e tomar a nossa decisão e ir em frente, escolher o que a gente quer, criar um plano, colocar em ação, prosseguir com persistência e alcançar essa vida plena que ele está falando, que ele está prometendo aqui, encontrar o segredo. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas não promete, nem pode dar algo de graça, porque o sistema em si é irrevogavelmente controlado pelas leis econômicas, que não reconhecem nem toleram por muito tempo receber sem dar. Olha aqui, gente,
Então, o sistema não nega a ninguém o direito de enriquecer, mas não promete nem pode dar algo de graça, ou seja, eles não reconhecem nem toleram por muito tempo receber sem dar. Pontos a fixar. 4 princípios dinâmicos orientam-no na formação do grupo de mente superior, que expande grandemente seu poder de ganhar dinheiro. Você pode escolher pessoas que o inspirem, que compartilhem do seu poder mental, que reflitam e aumentem sua grande fé. Explore os 11 segredos da liderança bem-sucedida, as 10 razões pelas quais os que procuram ser líderes fracassam. Eleve-se bem acima de qualquer influência negativa. Examine os 6 campos para a nova liderança e as 5 maneiras de conseguir um bom emprego em qualquer campo desejado. Escreva um assunto ou dossiê de acordo com o plano fornecido e as portas se lhe abrirão. Empregadores irão convidá-lo a ocupar cargos importantes e bem pagos. A prosperidade americana se baseia no capital, não muito diferente, em princípio, do capital que você traz dentro de si. Então aqui ele fazendo aquela comparação de que para que a gente tenha toda aquela abundância no café da manhã, a gente depende do capital, do capitalismo, que ele está falando lá dos Estados Unidos, mas eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa em todas as partes e muitas outras partes do mundo. E aí ele comparando isso, que isso não é muito diferente em princípio, do capital que nós trazemos dentro da gente. Então, para conseguir tudo isso que a gente está em busca, a gente tem que investir nesse capital, a gente tem que investir esse nosso capital. Então, ele termina com: o sucesso não exige explicações, o fracasso não permite álibis. Olha aqui que frase interessante para se pensar. Então, não adianta ficar, se a gente fracassou, ficar procurando o culpado, ficar procurando sair da responsabilidade. E o sucesso também não exige explicações. Então, tá, gente? Aqui foi, então, a conclusão do 6º passo, que foi longo, acho que deram aí 4 vídeos, não é? E eu fico, então, nesse aqui, para que não fique mais longo ainda. Agradeço muito por vocês por terem vindo. Espero que esteja sendo contribuição, espero que a leitura esteja sendo clara. Se vocês não concordarem com as opiniões que eu dou, é só o que eu entendo e aí eu compartilho com vocês, mas eu estou lendo como está escrito e assim cada um pode tirar suas próprias conclusões para aproveitar ao máximo desse livro aqui que traz todos, então, esse segredo para que a gente possa enriquecer esse livro do Napoleão Hill. Então, eu espero vocês para que possamos continuar em direção à riqueza no passo número 7, que então é a decisão, tá bom? Muito obrigado por terem vindo comigo até aqui e até o próximo passo, até o próximo vídeo. Tchau!